Prepara-se para ir à polícia. Como vivíamos na nossa sociedade então, com a repressão que havia, com o meu irmão já com também consciência política e que foi preso, teve também aqui em Caxias, só em Caxias. Tudo isso me foi moldando de certa maneira. Uma coisa que determinava muito isto era a questão da guerra colonial, que eram os recursos, eram os jovens, e a gente, nessa altura, eu com a idade que tinha, e mesmo já antes, pensava assim, mas isto não pode ser, pá. Então, aí, nós éramos um país pobre e pequeno, a Inglaterra, os franceses, os holandeses, os belos, todos tinham abandonado e éramos nós aqui a manter aquilo. Sabia que acarretava perigos, não é? Porque havia repressão, nós éramos uma sociedade sem liberdade. Ainda por cima, com um peso enorme da guerra colonial, não é? E pronto, isto, durante todo o meu tempo de militância, foi mais ou menos sempre desta forma. Transporte de materiais, transporte de funcionários do partido, casa de apoio, fundamentalmente foi isto. Por vezes algumas coisas, trajetos maiores para fora de Lisboa, bastante para fora. E alguns eu até nem sabia o que aquilo lá ia fazer. Eu e a minha mulher trabalhávamos na TAP. Eu era mecânico de avião, a minha mulher era assistente de terra. E portanto, no dia 30, batei à porta muito cedo, antes mesmo das 7 da manhã, eram 4 pitos que entraram em casa para vasculhar tudo. Mas, curiosamente, eu transportei tanto avante, tanto militante, tanta coisa, mas por saber do cuidado que era necessário ter, eu quase que descansei quando eles entraram à procura de qualquer coisa. Lembro-me, nomeadamente, de eles estarem a vasculhar até a literatura dos aviões, porque tinham esquemas elétricos e coisas assim, e eles eram um bocado boçais e pensavam que aquilo pudesse estar ligado a alguma coisa que não era aquilo que era a minha atividade. Vasculharam a casa toda, levaram algumas coisas, como calculo, 4 pitas em casa e dois movimentarem-se para ali. E ontem a minha mulher me estava a dizer que eles foram à despensa, eu nem dei por isso. Mas depois percebi-me que houve coisas que levaram lá de casa. Além daquelas coisas notoriamente físicas, que não tinha lá uma fotografia, só era do Ho Chi Minh e outras coisas do género. Mas não conseguiram apanhar nada que me pudesse incriminar. Por exemplo, se encontrassem um Avante, isso para eles era uma coisa muito... temos o Avante, mas assim, não tinha... Eu li o Avante e ficava... Mas eu levei malas e malas e malas de Avante. Depois embaixo estavam mais 2 pisos. Um deles eu até conhecia porque tinha estado a trabalhar em Moçambique uns 6 meses antes de ir para a TAP. Eu trabalhei também nas oficinas de alverca, que é também de aviação. E andei lá no ginásio e havia um indivíduo da PID que ia lá a ginásio e conhecia-o. Assim, veja bem, eu assim, deve ser muito perigoso. Eu estou em casa e eu fazia a coisa que eu achava que era a mais mundana, sabia que era preciso muito sigilo, muita atenção. Mas então depois puseram-me no posto da GNR, porque depois foram buscar mais outro camarada a uma fábrica que agora já não existe, que era a Olaio, que fabricava móveis, que era também ali à saída de Sacavém. E, portanto, foram buscar mais esse. O posto da GNR era ali mesmo ao lado de mim, e alguns GNRs com certeza que me conheciam. Eu assim, para eles deve ter sido a coisa mais estranha. Assim, mas o que é que se passa aqui? Mas era a PID, assim, e eu lá espreitar com curiosidade. Pronto, e levaram-me para António Maria Cardoso, onde eu estive esse dia até à noite. Há coisas que já não me recordo, como é óbvio, não é? Levaram-me para Caxias
E depois, ainda mesmo nesse dia, já à noite, trouxeram-me novamente para António Maria Cardoso. E eu passei o dia todo sem comer e eu estava assim, epa, mas isto é mesmo, isto será assim? E foi porque coincidiu, quando cheguei a Caxias, foi já depois do almoço, já tinha dado o almoço, quando saí de Caxias foi antes do jantar ou coisa assim, e o que eu comi foi, nunca me esqueço, foi uma sopa de caldo verde. E aquilo não apetecia nada que comer a sopa de caldo verde, mas eu tenho que comer qualquer coisa, não é? O organismo precisa. E pronto, e ali passei, depois mais tarde ainda, aí foi só pela identificação, ou levar-me novamente para Caxias. Eu penso que ainda vi mais 2 vezes a António Maria Cardoso, porque António Maria Cardoso estava a acabar como instalações para fazer os interrogatórios. Aquilo depois passou tudo para o reduto norte-sul, aqui de Caxias. E depois, portanto, fui em Caxias, eu acho que tive algumas 3 celas diferentes, as celas eram assim coisas pequenas, era aí de 2 metros por 3, tinha uma mesita, tinha uma cama, e fui ali, estive ali sozinho, mês e pouco, sempre sozinho, mas mudei por 3 celas diferentes. Essa parte aí foi a mais difícil, porque as vícias eram bater, e eu acho que o bater foi sempre aquilo que eu sentia menos. Eles tinham, eu lembro-me de alguns 3 objetos diferentes, eram desde o cavalo marinho a uma moca, e assim. E não sei se eles até sentiam alguma vergonha de estarem a praticar aquele ato. Mas depois o que era difícil, a gente está sempre a pensar, bem, estive lá, o mais que foi 3 noites e 4 dias, e depois voltei várias vezes, sei lá, muitas vezes é que eu fui a interrogatório. Umas 3 ou 4 noites sem dormir, mas depois os pitos sempre vinha um, vinha outro, e eu penso que a partir de, sei lá, depois de um certo tempo a gente já começa a baralhar muito a cabeça, não é? Ou já nem veio bem, houve coisas que parece que esquisitas no chão, mas a pessoa de qualquer maneira está sempre um pouco consciente, mas a angústia é assim, mas eu vou-me aguentar, o que é que vou fazer? Vou fazer mais. E depois, cada vez que ia para a cela, estava sujeito àquela grande angústia, assim, vamos chamar outra vez, cada vez que vinha, se ouvia a Ramona da polícia. E aquilo era uma constante, porque devia ser mais que um carro, não é? E entravam por um túnel e que ia para o interior um pátio. Esse pátio foi um pátio onde houve aquela fuga de Caxias. E eu nunca entrei para aquela entrada principal que as pessoas hoje veem, quando saíram os presos políticos, e era para entrar a minha mulher e os advogados, quando iam ter com os presos. Mas o que foi doloroso, e eu volto a repetir, realmente era aquele tempo de espera, sem saber quando é que se ia para o interrogatório e como é que a gente se ia comportar, ia resistir e o que é que iam fazer. Porque o interrogatório era feito de muitas coisas. A polícia também estava cego, porque eles andavam mais à procura por aquilo que eles talvez nunca encontraram. Mas prenderam muita gente, porque isto houve uma denúncia que levou, naquele período, muita gente à cadeia. Eu mesmo sozinho, tive mês e pouco, já não sei precisar bem. Depois continuei mais o isolamento daquelas células pequenas foi talvez até aos 3 meses, porque depois, entretanto, eu fico acompanhado com outro camarada e pronto, as coisas aí começaram a melhorar, digamos assim. Mas eu estive sozinho, percorri, eles nunca punham na mesma cela, não sei porquê, ou porque punham numa qualquer. E uma cela eu só via uma parede, noutra cela já via a estrada, noutra cela também só via a parede. A minha mulher também a levaram para Caxias, teve em interrogatório, mas pronto, ela sabia toda da minha atividade, mas não conseguiam, viram que não conseguiam nada
o que apreenderam também logo o carro na altura, mesmo antes do tribunal assim decidir, o carro foi logo apreendido, não é? Que fazia muita falta. A minha mulher para ir depois para Caxias era de comboio, sujeito às provocações dos PIDs, ou então porque havia muita gente depois a apoiar, não é? As famílias dos presos políticos. Não era só, foi formado nessa altura o socorro aos presos políticos. Eu tive o apoio da Amnistia Internacional, com o qual ainda hoje me relaciono com pessoas com quem fiz amizade. E a minha mulher, entretanto, até nem sabia, também abortou na altura, que foi para ela um grande trauma. E eu fiquei sem saber, eu não sabia. E até me recordo uma vez um pedido assim: então a sua mulher, como é que está? E eu disse: a minha mulher está bem. Então, eu disse: o que é que eu vou responder? Eu respondi, estas coisas respondia. Não assumi uma atitude daquela de camaradas que era nem bom dia nem boa tarde. Não é? As visitas era com. Aquilo era um vidro duplo, e o som até circulava, era do lado de uma rede. E pronto, era uma vez por semana, uma hora, com um PID do lado dela e um guarda do meu lado, um PID para ouvir o que é que a gente dizia. E era assim. Depois, mais tarde, quando se começou a formar o processo, também o advogado, José Carlos Vasconcelos, salvo erro. Não sei se era irmão do Carlos Vasconcelos, que era jornalista, se tem presente. Depois, decorrido aquilo, que eles formaram o processo, procuraram ligar ali, porque, veja bem, eu fui ter um processo de atividade sindical, em que estava o Daniel Cabrita, que tinha sido que fazia parte da direção do Sindicato dos Bancários, tinha havido uma grande movimentação de bancários na rua nessa altura, e isso incomodava muito, né, junto às outras coisas todas que se faziam contra a ditadura. E andando depois, vim para uma sala para baixo, onde já éramos 8 ou 10 presos, que era a parte mais do... Aquilo é um forte, não é? Está a ver, um forte, tem aquelas grades, e era aí que a gente estava, aquilo era num beliche, uns em cima, outros em baixo, e ali fizemos o resto da prisão, que se estendeu por muito tempo, por razões que se prendem, não sei o quê, com certeza por causa de formularem um processo para fazer uma incriminação de ligar os comunistas à atividade sindical. Acho que foi por essa razão, porque, de qualquer forma, havia também havia muitos jornalistas que vinham. A minha mulher serviu sempre, hoje, muito de intermediária, por causa de falar com eles, e dos franceses, suecos, lembra, holandeses. É claro que o tribunal, aquilo era um proforma. PIDs a dizer que eu tinha dito isto e aquilo, PIDs que eu nunca tinha visto. Porque, ele disse e assinou de livre vontade. Eu nunca vi isto em vida na vida. Depois do julgamento fomos logo para Peniche. O Forte de Peniche, aquilo é uma coisa de brandar aos céus, né? Com certeza que já lá foram, não sei se... Aquilo, pronto, e depois, sabe que a composição prisional naquela altura era diversa, porque era um misto de trabalhadores como eu, que éramos operários especializados, digamos assim, com intelectuais, com operários da Lisnave e da Parrisson, com pessoal também que vinha da província. E Peniche, as coisas caricatas também, porque ele às vezes, conta este episódio, antigamente os relógios eram todos, eram uma máquina, agora tem uma pilha, né? Mas os guardas a querem desmontar o relógio por causa das mensagens. Você abre-me isso, se mostrar aqui. Com 26 anos, a gente, naquela altura já não havia ali, a gente atravessa a dizer aquilo. Mas os guardas, aquilo depois, o chefe dos guardas lá tinha sido o guarda que tinha um posto, o cloroforme no nariz, quando foi da fuga de Peniche. De Peniche, digo bem, com o Álvaro Cunhal. Mas tiveram cuidado de meter lá uma coisa por causa da língua. E esse homem connosco foi sempre muito pianinho, muito pianinho.
E não havia grandes conflitos lá com os guardas. As coisas eram assim, a gente de lá não podia sair, que sei lá quantas portas ele tinha, né? E de grades, e depois eu fui despedido, assim que foi a pronúncia do tribunal, eu recebi uma carta para dizer que face à condenação, que cortavam o contrato comigo, não é? Entretanto, eu tive uns amigos que residiam na Suécia e depois me convidaram para ir, e na altura também houve um jornalista sueco que também deu algum apoio nisso, e fui para a Suécia até ao 25 de Abril. Quase que foi um ano que lá estive. Deram-me a permissão para residir no país. E eu então frequentava cursos, primeiro tive que frequentar cursos para aprender alguma coisa de sueco, mas não aprendi grande coisa, a minha mulher já ia no 5º ano e eu não passava do primeiro. Para o 25 de Abril, eu lembro-me de ter visto o 25 de Abril, vi qualquer coisa num jornal sueco, ia no autocarro, Portugal, não sei, eu assim, há uma coisa em Portugal. E depois, com outros amigos também, havia lá uma comunidade portuguesa, falávamos com os outros, telefonar, e pronto, e rapidamente percebemos que tinha havido o 25 de Abril, chamemos de revolução, que não foi tanto assim, mas com a anuência do povo que transformou rapidamente a nossa sociedade numa sociedade fechada e sem liberdades, numa coisa diferente, não é?